tema que nós vamos refletir, justiça após a morte, ela é embasada em O Evangelho segundo o Espiritismo e um dos livros principais do Sr. Allan Kardec, O Céu e o Inferno. O nosso interesse em desenvolver temas doutrinários além do Evangelho, como neste caso, acolhendo o céu e o inferno, é num esforço de propiciar, com um pouco mais de lapidação filosófica, um conjunto de conhecimentos espíritas que, quando aproveitados, trazem também consolação. Não é só no Evangelho segundo o Espiritismo que nós encontramos consolação. Em toda a obra doutrinária. Mas existem questões mais particulares que nos afligem também, que são melhor desenvolvidas em outras obras. E é por isso que elas existem. Quando eu converso com a galera em geral, espíritas e não espíritas, eu observo o aumento da descrença das pessoas em relação à justiça, em relação à melhora da humanidade, se de fato o Brasil não é o coração do mundo, pátria do Evangelho, se o mundo está caminhando para frente ou está andando para trás. Quando eu observo percepções negativas de descrentes em geral, eu acho mais compreensível. Mas quando eu observo o mesmo termômetro de frieza entre os cristãos e os espíritas, aí eu acho que tem alguma coisa dando errada. Seja na casa espírita, de uma maneira geral, ou seja com o próprio relaxo do cristão e do espírita. Porque, em último caso, se a casa espírita não está sendo efetiva em nos vitaminar de informações úteis, as informações estão na codificação. E, em geral, todo mundo conhece, sabe onde procurar. Só que aí nós temos um demônio terrível. Terrível. Que a gente agasalha dentro da alma. Que é a preguiça. As pessoas não leem e não estudam por conta de preguiça. Estão aqui perdoadas, temporariamente, analfabetos e pessoas com dificuldade visual gravíssima, que não é a maioria das pessoas. A sensação de injustiça, parece que Deus não está acompanhando caso a caso todas as desordens, todas as injustiças, todas as maldades, todos os roubos e todas as violências. Não costumamos afirmar no chavão, entre aspas, Deus no controle? Gente, isso não pode ser só um status de WhatsApp, de rede social. Se eu acredito que Deus está no controle, Ele está no controle de todas as coisas, inclusive dos acidentes. Ele sabe com antecedência cada delito que um filho seu querido há de cometer. Dúvidas sobre isso, gente? Não dúvidas de que Deus sabe com antecedência cada estupro, cada violência de pedofilia, cada atentado terrorista, cada golpe político. Deus não sabe de todas essas coisas com antecedência? Sabe ou não sabe? Sabe. Então Ele está no controle. E muitas coisas Ele permite que os homens façam de errado para que as consequências ensinem a todos. A todos. O que pratica, que é o mais infeliz de todos, como o que sofre. O que sofre temporariamente. Porque nessa justiça, Ele há de saber recompensar todo aquele que chorou e foi machucado, aparentemente injustamente. Ele sabe como recompensar.
E é no livro O Céu e o Inferno que os espíritos, depois da morte, vieram dizer para Kardec, estou falando daqueles que tiveram uma vida bacana enquanto viveram, que o Senhor sabe recompensar 100 vezes mais do que eles esperavam. Eu quero dizer que quando a gente compreende esses ensinamentos e os aproveita, uma boa quantidade de ansiedade no coração, de inquietação, de revolta, ela é tratada. Não por nenhum recurso espiritual, sobrenatural, de fluidos. Ela é tratada porque nós nos tratamos. Ocorre um progresso na nossa compreensão da vida, das coisas de Deus e do comportamento humano, nosso e dos outros. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Então o Senhor permite que todas essas coisas aconteçam. E não é porque Ele não tem poder para intervir. Não é porque Ele tem um gostinho sádico de ver como você vai se sair naquela situação. É porque essas coisas ensinam. Uns hão de aprender mais rápido. Outros, que dolorido, há de repetir aquela mesma experiência penosa. Até aprender. Para que o assunto não fique só na base da filosofia e de um esforço interno de alcançar o entendimento, é no Céu e o Inferno que o senhor Allan Kardec, entre centenas e milhares de casos de recompensas e punições depois da morte dele e da morte dela, ele escolheu 60 brilhantes casos que ele entendeu que estavam em condição de representar todos nós. Para que, estudando esses 60 casos que estão em O Céu e o Inferno, na segunda parte, cada um de nós tenhamos condições de nos identificar com pelo menos um deles e imediatamente expedirmos contra nós próprios, ou a nosso favor, uma absolvição ou uma condenação. Porque esses casos espelham muito aproximadamente o que a gente vive, o que a gente acredita, o que a gente defende. Ora, se eu me identifiquei com aquele indivíduo e ele está bem, bom sinal para mim. Se aquele caso está contando em nome de outra pessoa muito da minha vida, e ela está penando, barba de molho. E que eu me corrige enquanto é tempo. Porque o Kardec trouxe esses casos para que a gente possa aprender pelo amor. Sem precisar viver exatamente o drama que muitas criaturas viveram. Então vamos lá, num dos casos. Esse está no Evangelho segundo o Espiritismo. Em termos de inquietações políticas, que quase todos nós vivemos com sensação de injustiça e impunidade. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada pelo Sr. Allan Kardec e presidida por ele até o momento do seu desencarne, em 1869, estamos falando de 150 anos atrás, era feito um estudo de uma passagem evangélica em que Jesus respondia para Pilatos. Pilatos tinha receio de que a acusação dos judeus contra ele, de que ele liderava um golpe político, para emancipar Israel do governo romano, os judeus, querendo ferrar com Jesus, acusaram Jesus de, entre tantas coisas e safadezas, de liderar um golpe de Estado. Emancipar Israel da autoridade romana. E se autoproclamar rei. Rei de coroa e tudo. De assuntos mundanos, políticos. Pilatos olha para a ficha de acusações contra Jesus, imensa. Imensa. Os senhores do bem daquela época encontraram muitas acusações contra Jesus. E eram imensas. E jogaram o povo contra ele. Quando Pilatos, um homem sensato, não era religioso, e nem por isso deixava de ser sensato,
olha o conjunto de acusações contra Jesus. E olha para o Jesus. E olha para o Jesus. E olha para o tamanho das acusações. Não combinava cara crachá. Ele estranhou. Via-se pela sua percepção que Jesus não podia, não representava tudo aquilo de perigo. Só que uma das questões interessava Pilatos. Ele era governador, acima dele havia o imperador, lá em Roma. Será que Jesus está liderando com seus apóstolos e seguidores um grupo político e que pretende lá na frente dar um golpe aqui em Israel e me derrubar do poder e emancipar o Estado de Israel da autoridade romana? Isso é um assunto que eu preciso cuidar como governador romano em Israel. Ele pergunta para Jesus: homem, tu és rei? Jesus então olha para Pilatos e responde mais ou menos assim: é tu que está me dizendo isso. Em momento algum saiu qualquer coisa parecida da boca de Jesus. Foi calúnia dos judeus. E quando a gente fala calúnia dos judeus, não estamos falando de bandidos, de marginais. Estamos falando dos homens que representavam os homens de bem daquele povo. Eram sacerdotes. Caluniaram Jesus. Jesus, para desenhar certinho, para Pilatos entender, ele falou assim: homem, se eu fosse rei dos judeus, aqui estariam meus ministros, intervindo em minha causa, e os meus guardas e meus soldados, tudo teriam feito para que eu não caísse nas mãos dos judeus, em primeiro lugar, que foi quem pegou ele, e dos romanos, agora. No entanto, não há nenhuma autoridade em minha defesa. O meu reino ainda não é deste mundo. Ele disse algo misterioso, algo enigmático. Então, Kardec, em 1860, fazia um estudo a respeito dessas coisas. O que seria o reino de Jesus não ser desse mundo? E que deixou Pilatos com a pulga atrás da orelha. E aí, Kardec, com os membros da sociedade, entendiam que Jesus devia falar de um mundo espiritual, de um mundo menos apegado às paixões, aos vícios, aos prazeres carnais, e que as pessoas se gostavam desinteressadamente, e que todos viviam a vida presente, hoje, com vistas à vida futura, que se aproxima, principalmente para quem já tem cabelinho mais branco. É claro que eu posso ir daqui a pouco, na frente de todos vocês, voltando para casa. Mas é da lei geral que os mais velhos põem o pé e atravessam para outra porta primeiro. Então, o esforço de Jesus era que os homens vivessem o presente com vistas ao futuro. Porque esse futuro será tanto melhor quanto melhor eu tenha me preparado agora. Que a vida não é feita só para comer, almoçar e jantar e dormir. Ora, se o mundo espiritual está cada dia mais próximo de mim, e eu entrarei nele melhor ou pior, conforme a qualidade dos sentimentos que eu vivi essa vida, Jesus não queria que as pessoas se distraíssem em juntar patrimônio. Vocês lembram, né? Que há muitas passagens nesse sentido no Evangelho. Muitas. Ok. Quando Kardec termina esse estudo, lá na Sociedade de Paris, imediatamente se dava a experiência mediúnica, o trabalho de pesquisa mediúnica, com as mesmas pessoas presentes. Então, quando é feito o estudo e cada um faz os seus apontamentos sobre meu reino não é deste mundo, eles partem para a atividade mediúnica. Os médiuns já estavam postos à mesa, a grande maioria era pela psicografia, com a folha e com lápis. Imediatamente, um espírito assim, tomado de comoção, inicia a mensagem. E o espírito diz mais ou menos assim. Abre aspas. Quem melhor do que eu poderia ter compreendido a mensagem que o Mestre nos trouxe? Sobre o reino dele ainda
não pertencer a esse mundo. Quem é melhor do que eu poderia ter compreendido isso? E se fosse possível aqui reproduzir, interpretar com fidelidade, o Espírito se manifestava em prantos e indignação contundente. E quando ele diz, quem melhor do que ele, digo ele, Espírito, poderia ter compreendido e não compreendeu, o Espírito já está dando uma dica para todos nós. Caso ele esteja correto. Se ele, que era superior, que tinha entendimento, não compreendeu, que dirá a gente? Que dirá vocês? Eu talvez tenha um pouco mais de obrigação de entender pelo esforço no estudo. Mas que dirá vocês? O Espírito está dizendo que se agora ele está patinando, capengando na espiritualidade, tendo tido condições suficientes para entender e não entendeu, o destino de vocês parece ser melhor ou igual ao dele? O que o Espírito está tentando dizer? Que parece que o nosso destino, a olhar pelo andar da carruagem, não é melhor do que o dele. E aí cada um, pelo autoconhecimento, vai dizer para si próprio se a sua condição é melhor ou não, ok? Então o Espírito se apresenta finalmente. Rainha que eu fui entre os homens, como rainha eu acreditei que seria recebida no reino dos céus. Eu acreditei. O Papa me disse isso. Se vocês não lembram da aula de história, sempre que um homem ou uma mulher era coroado rei e rainha, soberano, isso era feito com a bênção do Papa. Mas qual não foi a minha decepção? Qual não foi a minha desilusão? E em chegando aqui, ter que ver acima de mim, mas o que eu estou dizendo? É muito acima de mim. Criaturas que eu compreendia desprezíveis. Sequer tinham sangue nobre. Ela estava refletindo os preconceitos da época. Seres pequenos da ralé, que eu cheguei a julgar quando os conheci, que deveriam ter tido uma existência feliz pelo privilégio que tiveram de me servir. Vamos dar uma pausa. Imagina que esse espírito que for a rainha, assim sacramentada pela igreja, então se és rei e rainha pela vontade do Senhor e foi eleito como o melhor entre os homens e das mulheres para governar. És um eleito do Senhor. É bom por dentro e por fora, suficientemente para que Deus tenha chamado essa missão. Tendo chegado no mundo espiritual e o estado da rainha, vamos dizer nessas palavras nos dias de hoje, fosse comparada de uma moradora de rua, depois de ela ter penado um pouquinho, quem é que foi na condição de anjo, feliz e bem-aventurado, oferecer a esmola de um socorro para ela? De forma caridosa, de forma carinhosa. Mas quando aquela rainha viu que, semelhante à condição de um anjo, em vestes iluminada, vinha uma vassala socorrê-la. Vocês estão todos conseguindo se colocar no lugar da rainha? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Ou seja, a criatura que ela considerava mais porcaria quando ela viveu e conheceu, no mundo espiritual, estava ostentando gozo.
E era ela a carente. Vocês percebem que pelo orgulho dela, ela quase não conseguiu aproveitar o socorro? Porque aquilo significou uma porrada violenta na boca do seu estômago espiritual de orgulho. Estão entendendo? Saindo da rainha, vocês acham que é possível para cada um de vocês ter uma experiência parecida? Para isso, é preciso que eu cavuque no entendimento de vocês se há criaturas que vocês consideram desprezíveis. Existem criaturas que vocês consideram desprezíveis? Que não é digno da sua companhia, que não é digno de se sentar na mesa para tomar café com você? Existe. Porque para a rainha existia. Imagina, na sua condição na espiritualidade, se a sua condição for penosa, de alma carente de tudo, atrapalhada, precisando de um conforto, e o conforto no mundo espiritual vir através de uma criatura que você desprezou a sua existência. E o Senhor permitir que o socorro venha desta maneira, para que ao mesmo tempo sirva de punição e de aprendizado. Não é uma porrada? Eu queria ouvir de vocês se eu estou confundindo a cabeça de vocês ou se todo mundo está acompanhando. Está acompanhando? Então, vamos meditar assim com os nossos botões, se há criaturas que nós tratamos como desprezíveis, e a gente procurar diluir essa ferrugem do nosso coração, para que a gente não seja surpreendido dessa maneira dolorosa. A rainha continua. Vocês sabem o que é que eles perguntam aqui para a gente? Ela diz isso passada. Porque ela havia pago missa. Lembra quando se pagava missa antecipadamente? Ela havia pago missa, ela havia deixado em testamento uma boa parte da fortuna para a igreja. Ela achava que se Deus já tinha escolhido ela para ser rainha, é porque ela já era boa, é porque ela já prestava, não precisava provar nada para ninguém. Não é ela que tem que dar satisfação, é os outros que têm que dar satisfação para ela. Ela, passada e engomada, diz no mundo espiritual, para nós, vocês sabem o que é que eles perguntam aqui? Não quiseram saber que eu fui rainha. Não quiseram saber da minha origem, da minha família. Nem o quanto eu fui poderosa sobre a terra. Eles vieram perguntar para mim quantas lágrimas eu sequei. Indignada porque ninguém disse para ela que era assim que funcionava. Ninguém. Gente, quantas lágrimas você secou? Vocês acham que a pergunta muda muito? Da rainha para nós? Então, ela está dando a dica. Sabe a hashtag Fica a Dica? Eles perguntaram para mim quantas lágrimas eu sequei. Nenhuma. Ou uma ou outra, se foi da irmã, da mãe, isso não conta. Eles também perguntaram quantas aflições eu confortei. Quantas aflições você confortou? A semana está acabando, né? Quantas aflições você confortou nessa semana? Ah, Joelson, sinceramente, eu acho que eu não confortei nenhuma dor, mas eu acho que é porque não existiam. Não porque eu não quisesse, não estava disposta. Se viessem me pedir, eu confortaria sim. Vocês acham que não tinha aflição para confortar, gente? Ou você falou assim, bem feito, mereceu, eu avisei. Cada um colhe o que planta. É assim que a gente está confortando a aflição? Cada um tem o que merece. A rainha achava dessa mesma maneira. Ela já era rainha.
eleita. Cada um que se vire com seus problemas. O trabalho dela é governar. Então, tendo sido essa a condição profundamente humilhante para a rainha, não se inquietem com relação aos grandes do mundo, pessoas arrogantes, pessoas cheias de autoridades, pessoas que vivem do bem e do melhor e usam isso para humilhar e diminuir os outros, porque está guardado. Então a gente não precisa sofrer com a sensação de que justiça não é feita. Justiça é feita sim, soberaníssima, e assim, tecida e elaborada sob medida. Nunca no desejo de só castigar. No desejo de que o castigo seja tão especial que ao mesmo momento ele ensina. Ou seja, o seu preconceito vai para a lata do lixo agora. Numa porrada só. Que foi o que aconteceu com a rainha. Ela viu vassala, gente ralé, do povo, iluminada, vindo oferecer o socorro para ela na condição de miserável. Ao mesmo tempo, isto era a punição, o ensinamento e de lambuja, o socorro, caso ela baixasse o topete e aceitasse. Vamos agora sair da rainha e ir para a dona de casa. Para que ninguém se desculpe que não se identificou com o caso da rainha. Numa outra reunião, na Sociedade de Estudos Espíritas, Kardec, com o grupo, com a sociedade, terminavam o estudo e indo para a parte mediúnica, cada médium trouxe a comunicação do espírito que ali a ele se acumpliciava. Mensagens diversas. Um dizendo da sua condição de feliz e animando os novos espíritas da época, e outros lamentando a sua condição, e ali traziam as suas dores para falar: olha, eu vacilei, não se distraiam como eu me distraí, porque é muito fácil se distrair. Olha agora a minha situação. A reunião estava terminando quando um dos médiuns que havia assinado o nome do espírito desde o começo da reunião, porque era mais ou menos assim que acontecia na reunião de Kardec, um espírito que assinou o nome de Ângela estava terminando a reunião e não trouxe a mensagem. Kardec achou estranho, aquele silêncio demorado. Se o espírito espontaneamente não dizer mais nada, ele só disse que estava presente, vamos terminar a reunião sem saber para que Ângela veio. Kardec então se aproxima mais do médium, e no sentido de convidar o espírito a se apresentar melhor, pergunta: Ângela, qual a sua condição? Você sofre? Será que esse silêncio significa sofrimento? O médium escreve: não. Ah, está feliz? Não. Qual a sua condição então, Ângela? Não sei, uma mágoa do passado, talvez. Olha o trabalho terapêutico do Kardec. Ângela, mágoa do passado não combina com um sofrimento? Você havia dito que não estava sofrendo. Mas toda mágoa nos parece um sofrimento, sim. Ângela responde: talvez que seja. Kardec percebeu assim uma má vontade da Ângela. Ângela, o que te trouxe aqui? Né? Parece que você não está confortável, não está com vontade de conversar com a gente. Por que veio? Ângela responde: para experimentar. Na linguagem de hoje, em 2019, março seria não tinha nada a perder. Vim. E o que é que te trouxe a experimentar, Ângela? Um medo do futuro. Uma incerteza sobre o meu futuro. Isso é muito comum nas mensagens mediúnicas
dos centros em geral, os espíritos temem o seu futuro. Eles não conseguem enxergar o que eles fizeram para deduzir o que vem. Temem. Imagine essa pergunta que foi feita para o espírito: quantas lágrimas você secou e quantas aflições você confortou? Nossa, fui sempre tão ocupado, não tive tempo para fazer essas coisas. É isso que importa aqui? É isso também. Vixe, eu não sei qual que é a minha situação, não. Ângela estava assim. Kardec, então, pergunta para Ângela: Ângela, conte-nos como foi que você viveu sua vida, resumidamente, porque isso pode nos ajudar a entender o porquê que você está assim hoje. Era difícil dizer qual era o sofrimento da Ângela, tá, gente? Difícil. Para dizer resumidamente, Ângela era inteligente. Ela respondeu: eu me divertia quando era moça e me aborreci depois de mulher. Todo mundo entendeu o que ela quis dizer? Com depois de mulher? Todo mundo? Kardec, para ter certeza do que ela estava falando, ele fez uma pergunta ainda mais objetiva. Daquelas que às vezes a gente ouve doutrinadores emitir opiniões sem base no Kardec de que não pode ser feita aos espíritos. Kardec perguntou para Ângela: Ângela, você foi casada? Porque dependendo da resposta ele teria material para trabalhar com ela. Ela responde: sim, fui esposa e mãe. Bingo, segundo o entendimento do Kardec. Ângela de fato deu material suficiente para ele trabalhar na terapêutica mediúnica com ela. Ângela, e você julga que você desempenhou muito bem as graves responsabilidades, olha a opinião do Kardec sobre a mulher. As graves responsabilidades deste duplo encargo, esposa e mãe. Ângela teve o mérito de ser honesta, embora constrangedora. Ela respondeu: não, porque tanto os meus filhos quanto o meu marido só sabiam me cansar, me aborrecer. Aqui eu faço uma pausa na Ângela e trago com mais presença para todos nós, porque eu ouço isso de amigas mulheres com muita frequência. Sobre o fardo que é ser mãe e esposa, sobre a falta de colorido, de motivação, não suporta ficar em casa. Há mulheres que trabalham fora, não por necessidade. É bem verdade que muitas delas existem, mas muitas trabalham fora motivadas por se esquivar do que Ângela falou. Lidar com os filhos e com o marido me aborrecia, me cansava. Olha então as perguntas que Kardec faz para Ângela. Mas Ângela, as ocupações não preenchiam seus dias? De modo que a vida tivesse sido mais interessante para você? Ângela, quem cuidava da sua casa? Ela responde rapidamente: a criadagem. Kardec entende que então ela não precisava ir para pia, louça, fogão e tanque. Máquina de lavar hoje, né? Então ele vai para a maternidade. E teus filhos, quem se ocupava com eles? Eu tive 2, cada um tinha sua página. A fim de que não sobra dúvida, Kardec ainda faz esta questão: Ângela, qual foi sua condição social no mundo? A mediana, o que equivale à classe média hoje. Ok, Kardec alinhava tudo na linha do seu raciocínio, entende que Ângela teve uma boa condição material, que não precisava que ela trabalhasse nem fora, nem dentro, embora fora fosse interditado a maioria das funções pelas mulheres naquela época, e emite o diagnóstico para Ângela. Ângela, não teria sido então, amiga, esta sua nulidade, nulidade é dizer que alguém é zero à esquerda,
Não teria sido então essa sua nulidade na sua existência a causa dos seus atuais sofrimentos? Ângela responde: pode ser. Vai adiantar eu concordar com alguma coisa essa hora? Quando Ângela diz isso, é porque ela tinha tido lá uma educação católica. Os bons vão para o céu. E o céu dura quanto tempo, gente, para quem vai? Hã? Quanto tempo dura o céu? Dura para sempre. E quem faz alguma coisa mal, indo para o inferno, fica no inferno quanto tempo? Para sempre. Ângela, quando dizia no começo que ela temia o futuro, era que aquilo que ela estava vivendo já fosse o inferno ou o começo dele. E caso fosse, ele duraria quanto? Por isso que ela disse, um receio do futuro. Só que então, quando ela fala para Kardec, adianta eu concordar uma hora dessa? Tipo, já estou lascada? Kardec traz então um ensinamento exclusivamente espírita. Ângela, na justiça do nosso Senhor, qualquer culpado, tá, gente? Isso vale para qualquer culpado. Para qualquer um, sem exceção. O culpado só expia o seu sofrimento enquanto durar a causa que o gerou. Tendo o culpado se arrependido e melhorado, a causa do sofrimento cessa com a causa do mal. Ok, Ângela? Ela é tomada assim de um assopro, de um colorido que ela não esperava. Parece que ela desperta e pergunta, mas como que isso é possível? A igreja ensinava diferente, né? Kardec fala assim, Ângela, dá uma olhada em torno desse salão, que pode ser um salão como este, igualmente este, tá? Dá uma olhada. Então eu estou vendo a Ângela fazer assim, gente, ó. Olha quantos desencarnados estão aqui sofrendo. Muitos pior do que você. Nós aprendemos com o Senhor que a prece sincera, não a reza, é sempre agradável a Deus. E essas preces são ouvidas. Vamos começar agora a fazer alguma coisa, Ângela, já que ela passou uma existência inteira sem fazer nada. Vamos começar a fazer alguma coisa agora, Ângela, de útil. Porque o que esses sofredores precisam? Conforto. Lembra o que a rainha disse em outra reunião? Sobre secar lágrimas e sobre confortar aflições? Kardec apresentava para Ângela na sociedade um monte de morto que buscava conforto. Vamos começar agora a fazer alguma coisa orando por eles, Ângela? Ângela responde, mas eu não sei rezar. Tendo sido católica. Kardec diz, Ângela, não tem problema. Ele trata a Ângela como uma filha pequena. Vamos fazer assim, nós vamos orar em voz alta, tá bom, Ângela? Devagar, e você repete as palavras com a gente, para aprender. Tá bom, Ângela? Ângela foi dessa vez? Ou não foi? O que vocês acham? Ângela responde em francês, porque tudo isso se deu na França. Não. Não. Kardec, sofrendo um pouquinho com a Ângela, mas o sofrimento do bem, que é o da compaixão e da lamentação pela queda do outro, ele chega, eu vejo, mais junto do médium, quase querendo pegar a Ângela se fosse possível, e dar aquele chacoalhão, sabe aquele chacoalhão do bem? Ângela, por que, Ângela? Ela responde já se despedindo, que ele já tinha dado para ela. Cansa. Rezar cansa. E ela saiu sem conseguir ser ajudada.
Não riem da Ângela e nem acha que isso está distante de vocês, porque todas as vezes que nós, na hora de dormir, rezamos assim, amém, a gente se comporta como a Ângela, porque rezar cansa. Da rainha à dona de casa, todo mundo tem a sua colheita sob medida. Quando a gente vê um culpado cair, a gente só agrava a nossa culpa quando a gente faz festinha. Quando a gente fala, ih, se ferrou, ih, se aquilo, ah, se aquilo outro. Porque a Ângela, ela viveu uma vida como se não tivesse culpa nenhuma, vocês entendem? Ela foi uma dondoca. Uma dondoca. E aí o espírito de São Luís precisou vir em socorro do Kardec e explicar para Kardec por que a situação da Ângela era tão terrível no mundo espiritual. Ele falou, Ângela representa tantas dessas criaturas que perambulam sobre o mundo, então ela não é uma exceção. Ela está muito perto de nós. Ângela representa tantas dessas criaturas que perambulam sobre o mundo e que vivem a sua vida sem utilidade para ninguém. Nem para si mesmas, nem para os outros. Vamos lá naquilo que Kardec falou, amplas responsabilidades de ter sido mãe e esposa. Pelo seu relapso e desinteresse pelas coisas, Ângela causou a infelicidade do marido. Claro que o inverso também é proporcional, tá, gente? Maridos relaxados e tudo. Só que o caso da sessão dessa manhã é Ângela. Devido ao relaxo e desinteresse de Ângela, ela fez a infelicidade do marido. Vocês concordam que uma mulher relaxada pode agravar a felicidade de um companheiro, né, gente? Ou não? E o inverso é a mesma coisa, né? E aí o espírito de São Luís, que era o mentor da reunião, a igreja tinha inclusive ele como santo, São Luís, disse: e pelo seu falta de interesse com as responsabilidades da maternidade, ela delegou a responsabilidade da criação dos filhos às pajens, que ela sequer tinha o cuidado de escolher, e isso comprometeu o futuro deles. Tirando os pais que são realmente obrigados, eu falo obrigado de obrigado, não tem saída. Quantos que não são obrigados preferem deixar as crianças desde pequena na escolinha para não se dar ao trabalho? É sério, é super sério isso. É gostoso ter com quem deixar, para que isso não coma o seu juízo, que é como as mães costumam dizer. Só que isso tem um preço. Por ter delegado a terceiros as suas responsabilidades, isso comprometeu o futuro de ambos os filhos. Nenhum professor, nenhuma olhadeira, nenhuma pajem pode produzir, salvo raríssimas exceções, um bem para os filhos melhor do que os próprios pais. Então, com o perrengue, com a luta, com o sacrifício que isso exige, a preferência é que esteja debaixo dos vossos olhos, guardado sobre os vossos corações. A pajem dá comida na hora certa. Não deixa passar frio nem sair na chuva. Igual fazem nos pet shops. As crianças não são hoje melhor tratadas do que os pets, nos bons pet shops. Mas, para aí. Nenhum comprometimento se ele é mentiroso ou não, se ele é preguiçoso ou não, se ele tem tendências do mal ou não. O importante é entregar a criança sem machucado no final do dia, para que não seja punido e garantir a receita daquela mensalidade. Considerando que ninguém aqui se viu na pele da rainha nem da dona de casa, ambas culpadas, voltemos então para casa, nesse final de manhã de sábado, com o coração reconfortado, que o Senhor está olhando tudo.
E até as coisas chatas que acontecem, ele permite, porque elas ensinam. E para nós, que não somos culpados, eu estou sendo otimista, tá? Não estou dizendo que eu enxergo o coração de ninguém, estou sendo otimista. E para nós que não somos culpados, não fazemos ninguém sofrer, e o sofrimento que os outros nos fazem são fatalidades que não merecemos, o Senhor sabe recompensar 100 vezes mais do que aquilo que a gente esperava. A gente agora tem que voltar para casa com honestidade e nos reconhecer. Se a nossa condição ainda é o do culpado, que tem que fazer aí uma correria para ser um sujeito melhor, ou se a nossa condição é realmente de absolvidos. Ok? O que reserva esse final de semana? Talvez alguma lágrima para secar e alguma aflição para confortar. Obrigado, desculpa pelo atraso, por eu passar um pouquinho do minuto, e que essas reflexões sejam de fato úteis na construção de um homem e de uma mulher melhor. Bom final de semana, meus queridos. Obrigado. Obrigado.